Então, olha, a gente vai ver hoje os termos algébricos de uma expressão algébrica, tá? E aí tem dois exemplos aqui pra gente começar. Analisa o seguinte. Tem essa figurinha, tá? E aí ele quer saber o perímetro dela. Sendo que foi dado essas medidas. Esse ladinho mede 3y, esse ladinho mede x, esse ladinho mede z, esse ladinho mede 2. Não sabemos qual é o valor do x, do y e do z. Simplesmente a gente chama cada um desses ladinhos por essas letras, tá? E aí ele pede o perímetro dessa figura. Eu já havia dito a vocês que o perímetro é a gente somar todos os lados. Então, eu vou fazer aqui o primeiro x mais 3y mais z mais 2, certo? Então, coloquei uma soma com todos os lados. Então, daqui eu tiro uma expressão que vai ficar x, porque eu não posso somar x com ninguém. Não tem outro x aqui para eu juntar com ele. Aí, vamos ver o y agora. Tem outro y além desse para eu juntar com ele, porque eu só vou poder somar os que têm o mesmo sobrenome, como eu falava com vocês. Não tem outro y, então eu vou repetir 3y. Não tem outro z, então eu vou só repetir o z. Tem um número que não tenha letra nenhuma, só esse daqui, então mais 2. Ou seja, não deu pra gente juntar nada, tá? E a expressão fica essa daqui, ok? Com essa expressão aqui, a gente vai descobrir o que são os termos de uma expressão algébrica. Primeiro, isso é uma expressão algébrica, porque nela contém letras e números, tá? E cada partezinha dessa, ó, que não foi possível somar, juntar com ninguém, a gente vai chamar de termo da expressão. Então, quantos termos tem essa expressão algébrica? Tem um termo, 2, 3, 4 termos. Então, se a questão pergunta quantos termos tem essa expressão algébrica, vocês vão responder que tem 1, 2, 3, 4. 4 termos. Diante de cada termo desses 4, a gente tem o coeficiente e tem a variável, que também é chamado de parte literal, tá? Então, vê. Nesse termo aqui, só x, vamos analisar o termo só x. O termo x, eu posso dizer que é x ou que é 1x. Se eu escrevi só x, é porque eu só tenho 1, tá? Então, quem é o coeficiente aqui? É o número que acompanha a letra. Se não tem, eu sei que é 1. Então, o coeficiente desse termo é 1. E quem é a variável? A variável é a letra que aparece no termo. Então, coeficiente é 1 e a variável é x. Pronto. Vamos pensar no termo 3y agora. 3y, quem seria o coeficiente? Coeficiente é o número que acompanha a letra. 3. Quem é a variável? É a letra. No termo 3y, a letra é y, ok? No termo só z, se tem só z, é porque é a mesma coisa de eu dizer 1z. Então, quem seria o coeficiente? 1. E a variável? A letrinha que tá lá, z. Se eu tenho o termo 2, só 2, vocês acham que vai ter coeficiente? Vai sim, o coeficiente é o número 2. E a variável? Não, ela não existe, ok? Não existe, porque não tem a letrinha, ok? Então, cada cada partezinha dessa que não é possível somar, a gente chama de termo. Então, essa expressão algébrica tem 4 termos e cada termo tem o coeficiente e a variável. Tudo bem? Então, vamos ver o outro exemplo. O outro exemplo tem aqui uma figura composta por um quadrado, ó, tá vendo que são iguais os lados? E por um retângulo. E ele quer saber a área. A área, a gente sabe que é um ladinho vezes o outro, tá? Se tratando de quadrado e de retângulo.
Então, aqui eu tenho, para eu saber a área, que é a parte que preenche toda a figura, no quadrado aqui, eu vou fazer A vezes A, tá? Então, aqui eu vou colocar A vezes A. Só que tem essa outra parte da figura, que é um retângulo. Para eu calcular aqui a área dele, a parte que cobre ela. Então, eu tenho B vezes C. B vezes C. Só que eu quero da figura toda, então eu tô juntando essa parte com essa. Juntar é continha de mais. Agora me diga, esse A vezes esse A, isso aqui é potência, não é? Potência, então a gente tá repetindo o mesmo número, a mesma letra várias vezes numa continha de vezes. Eu escrevo só um, vejo quantas vezes ele apareceu e coloco o expoente. Apareceu 2 vezes, expoente 2. O B e o C são diferentes, não posso fazer nada com eles, então fica apenas BC, ok? E aqui a gente vai ter também, essa aqui é a expressão algébrica, tá? E a gente vai ter aqui, nesse caso, apenas 2 termos. 2, não é 3. 2 termos. Porque eu não posso somar A ao quadrado com BC. Eles têm sobrenomes diferentes. Aqui é A, aqui é BC. Ok? Esse BC aqui é porque eu tirei o pontinho do meio da multiplicação. Pode tirar, fica só BC. Então, eu tenho 2 termos. 2 termos. 2 termos. Cada termo vai ter o coeficiente e a variável. Então, quem seria o coeficiente aqui de A ao quadrado? É o 2, professora? Não, o coeficiente, ele aparece aqui, ó, atrás da letra. Então, se não tem ninguém, a gente diz que é 1. Então, o coeficiente aqui é igual a 1. Quem é a parte variável? Variável é a letrinha que aparece. Vai ser A ao quadrado ou vai ser só A? Não, é A ao quadrado mesmo, tá? É como se fosse o sobrenome aí que eu falo para vocês. Então, vamos lá. No termo BC, quem é o número que acompanha aqui antes? Não tem ninguém, então eu vou colocar o 1. Então, quem é o coeficiente de BC? 1. Quem é a variável? A variável é as letrinhas do jeito que estão lá. BC juntinhas, com o pontinho ou sem o pontinho, certo? Então, essa é a expressão algébrica, que representa a área dessa figura. Essa expressão tem 2 termos, e cada um desses termos vai ter o coeficiente e a variável. A variável é a letra do jeito que ela aparecer lá. Tá elevada a 2, então a variável é A elevada a 2. Tá multiplicando o B e o C, então a variável vai ser BC, ok? Aí a gente vai ver aqui 2 exemplos, um com adição e um com multiplicação. Algébrica, ou seja, como é que eu somo e como é que eu multiplico quando aparecem as letras. Então, vê, aqui tem uma quadra de tênis com essas medidas aqui, tá? Tem essa parte aqui que varia, esse grandão é o Y, esse pedacinho X e X, tá? X e X e o grandão é Y. Aqui eu tenho 4, 8, 8 e 4. Eu quero saber a área dessa quadra de tênis. Só que eu vou fazer por cada partezinha. Veja, qual é a área desse? Qual é a área desse? Qual é a área desse? Desse, desse e desse, certo? Vou até chamar aqui de A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então, veja, a área desse, como isso aqui é um retângulo, é só fazer um ladinho vezes o outro. Então, a área 1 vai ser 4 vezes Y. Área 1, 4 vezes Y. E aí, eu somo com a área 2, mais área 2, 8, que é um lado, vezes X, que é o outro. 8 vezes X. 8 vezes X. Mais, vamos para a área 3. Ó, quanto que mede esse ladinho aqui? Não é o mesmo desse? Então, é 8 vezes X também.
8 vezes x também. A área 4, a mesma coisa. 8 vezes x também. A área 5, a mesma coisa, ó. 8 vezes x também. E a área 6 é o 4 aqui em cima, ó, vezes o y. 4y. Certo? Agora, o que a gente vai fazer aqui é procurar os termos que é possível somar, tá? Então, aqueles que têm o mesmo sobrenome, a mesma parte literal, a mesma variável, ok? Só vou poder juntar os que tiverem a mesma variável. Então, pensa aqui, 4y, tem outro que seja dessa família do y? Tem, ó, lá no final, ó, 4y, a parte variável é a mesma? É, então eu posso juntar. 4y com mais 4y, eu tenho 8y, certo? Ok. Agora vamos pensar no x. O x eu tenho 8x, 8x é da mesma família, 8x é da mesma família, 8x é da mesma família. Então, eu tenho 4 vezes 8, 32x, certo? Então, essa é a nossa expressão algébrica, certo? Essa expressão algébrica vão ter dois termos, veja, dois termos. Cada termo tem a parte variável e o coeficiente. Quem é o coeficiente do termo 8y? 8. Quem é a parte variável? Y. Quem é o coeficiente de 32x? 32. Quem é a variável? X. Certo? Para encerrar, a gente vai ver aqui a multiplicação algébrica. Também calculando área. Só que aqui você vai ver que a gente vai ter que multiplicar letras, tá? Mas é só pensar em potenciação, como a gente fez aqui, ó. Que vai dar certinho, tá joia? Então, vê. Essa área 1, tudo aqui é retângulos, né? Então, essa área 1 vai ser um lado vezes o outro. Então, na área 1, a gente vai ter 2A vezes 2A. Ok? Como é que eu vou multiplicar 2A vezes 2A? Fácil de tudo. A gente vai multiplicar primeiro os coeficientes. 2 vezes 2, 4. E agora a gente multiplica a parte variável. A vezes A. Estou multiplicando o mesmo número. Então, repete o A. Quantas vezes ele apareceu? 2. Então, coloca o expoente 2. Certinho? Vamos à área 2. Área 2, eu tenho aqui 3B vezes 2A. Então, eu tenho 3B vezes 2A. E agora, é B e A. Pode multiplicar? Pode. A gente só não pode somar quando eles são diferentes. Mas multiplicar pode. Multiplica primeiro os coeficientes. 3 vezes 2, 6. E B vezes A, se eles não são iguais? Aí, a gente vai repetir as duas letras. Repete o B e repete o C. Ou melhor, o A. Certo? Área 3. Área 3 vai ser 3B vezes 2A. 3B vezes 2A. A mesma coisa, ó. Multiplica. 3 vezes 2, 6. E as letras, como são diferentes, a gente só acrescenta elas, tá? E a área 4 tá aqui, 3B vezes 3B. Então, vai ficar 3B vezes 3B. Multiplica primeiro os números. 3 vezes 3, 9. O B e o B são iguais, então, eu coloco um só. Expoente 2, porque eles apareceram duas vezes. Então, essa é cada área. Se eu quisesse a área da figura toda, então, eu ia ter que somar 4A² mais 6BA mais 6BA mais 9B ao quadrado. Vocês acham que dava para somar tudo? 4 mais 6 mais 6 mais 9? Não, não dá para somar tudo. Porque eles têm sobrenomes diferentes. Quem que tá igual aqui é o 6BA. Então, eu poderia escrever a área total, ó. A área total da figura como sendo. Esse só tem ele. Então, é 4A ao quadrado. Esses dois são iguais à parte literal.
Então, 6 mais 6, 12. E ao invés de colocar BA, vou colocar na ordem certa do alfabeto. Então, vai ficar A, B, certo? Mais o 9B ao quadrado, que não pode somar com ninguém. Então, fica 9B ao quadrado. Pronto. 1, 2, 3 termos. Cada termo tem sua partezinha literal, que é a variável, e tem um coeficiente. Coeficiente aqui, 4. Coeficiente aqui, 12. Coeficiente aqui, 9. Variável, nesse é A ao quadrado, nesse é AB e nesse é B quadrado. Pronto.